Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Mendonça, sou especialista em dependência química e hoje eu quero falar sobre a recuperação da dependência química e algumas óticas que têm sido faladas por aí. Existem alguns profissionais que acreditam na possibilidade de você recuperar um dependente químico enquanto ele está usando drogas. Eu vejo vídeos que são aterrorizantes, né? Por quê? Porque só quem lida com a dependência química de modo nevrálgico sabe o que é uma dependência química. Então, para mim, qualquer profissional que fala que é possível você tratar um dependente químico mantendo esse indivíduo fazendo uso de substância, no mínimo uma pessoa sem instrução nenhuma. Em primeiro lugar, parar de usar droga é um critério primordial para que a gente consiga instalar outros momentos de mudança no indivíduo. Então você não vai conseguir desenvolver honestidade, boa vontade, fé, compromisso, espiritualidade. E também espiritualidade é algo que tem sido muito negligenciado por alguns profissionais porque não entendem e não estudam a espiritualidade, sequer sabem a influência que a espiritualidade tem na vida e na recuperação de um dependente químico. E aí existem alguns profissionais que citam uma tradição de grupo anônimo que fala de desejo. O grupo anônimo, quando ele fala que o único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar, está se referindo ao desejo de parar de usar para ser membro de uma irmandade, não está falando de desejo para se recuperar. Você ter desejo de se recuperar não significa absolutamente nada se você não der o primeiro passo. O primeiro passo para qualquer recuperação bem-sucedida é parar de usar. Parar de usar drogas é imprescindível para que outras etapas da recuperação possam acontecer. Como que você trabalha desenvolvimento comportamental num indivíduo que está fumando crack? Como que você trabalha a espiritualidade num indivíduo que está cheirando cocaína? Como que você restaura uma relação de marido e mulher com um membro da família, o marido ou a esposa que for dependente, usando a droga? Você já parou para observar que esse uso de droga pode ter devastado essa família durante anos? E esse indivíduo ele é obrigado a parar de usar droga, não só por ele, mas porque esse uso de droga está incomodando ele e toda a família dele. Você não percebe, muitas vezes, algumas pessoas não percebem o quão incompetentes são ao falar só e a pensar somente no dependente químico, dando a ele uma orientação profissional de que ele pode continuar usando droga e ainda assim passar por grandes mudanças em sua vida, sem se preocupar com a família que está ao entorno, a família que está envolvida, filhos que estão no meio, divórcios que estão no meio, relacionamentos que estão sendo rompidos. Então eu não vejo noção em pessoas que fazem esses comentários profissionais e eu respeito o posicionamento desses profissionais, mas eu não vejo ética nisso. Eu não vejo ética nisso. Não existe ética numa conduta de você falar que você pode. E primeiro, aí tem um comentário que é assim: se o indivíduo consegue ficar sem usar droga, então ele não precisa se tratar. Não, muitas vezes ele precisa se tratar para conseguir ficar sem a droga. Porque se ele não ficar sem a droga, ele não consegue instalar outras mudanças na vida dele. Eu sempre falo, pessoal, nós somos profissionais, vamos fazer lives juntos, vamos colocar esses assuntos em debate. Porque eu preciso, se existe essa possibilidade, eu trato dependência química há 21 anos. Eu não estou há 5 anos nessa área, eu estou há 21 anos nessa área. Eu gostaria muito de ver uma pessoa que faz que qualquer médico que dá um tratamento para um indivíduo usando droga. Nós não estamos falando de indivíduos que estão num processo de recuperação, que estão na rua e precisam de uma abordagem. Nós estamos falando de pessoas que têm um problema com dependência química e precisam modificar a sua conduta. E você não consegue modificar a conduta de um dependente químico enquanto ele está usando droga. Então parar de usar droga é condição sine qua non para um bom processo de recuperação. Não existe processo de recuperação para um indivíduo compulsivo obsessivo.
Se o indivíduo é compulsivo e obsessivo, você mantém o foco, o alvo, o centro, o núcleo da sua compulsão e da sua obsessão ativo, que é a droga, como que esse indivíduo vai modificar seus comportamentos? É necessária a abstenção total da substância. É necessário, é regra. É regra. Os maiores profissionais do mundo trabalham dessa forma. Agora, queremos modernizar, queremos ganhar dinheiro, queremos atingir um público maior. Ok, eu entendo, mas saiba o seguinte, já fale claramente, não vai funcionar. A gente pode fazer, a gente vai tratar. E outra, você não trata a dependência química só parando de usar. Parar de usar é um critério primeiro, é um critério primordial. Mas você para que você possa fazer outras coisas. Para que você possa instalar outras mudanças, para que você possa ofertar repertórios de enfrentamento, para que o indivíduo possa lidar com as emoções dele. Parece que as pessoas que ensinam essas formas de tratamento se esquecem do padrão principal da dependência química, que é a compulsão e obsessão. Então isso se torna absolutamente inacessível. Eu realmente gostaria que isso fosse verdade. Eu gostaria que esses profissionais que falam, estivessem falando a verdade, mas eles estão mentindo. São profissionais mentirosos e manipuladores, que estão preocupados em crescer seus canais, em crescer através, sabe do que? Através de mentira. Não haverá tratamento, não haverá evolução em pacientes que querem mudar de vida e que vão para o tratamento com esses profissionais e continuam fumando crack, e continuam cheirando cocaína, e continuam bebendo pinga. Não existe essa forma de tratamento. Isso é uma forma de tratamento fracassada, que só vai levar benefício para aquele cara que vai te cobrar 250, 300 pau por hora de sessão, e vai deixar você usando droga. Esse cara vai falar para você o que você quer ouvir, o dependente que quiser continuar na droga vai endeusar esse indivíduo, e ele vai continuar usando droga até morrer. Sendo que uma dose de cocaína ela pode matar o indivíduo durante o efeito agudo. Então falta informação para as pessoas que ensinam uma modalidade de tratamento irresponsável, porque isso é uma modalidade de tratamento irresponsável. Então eu deixo esse desafio, eu deixo esse convite para que esses profissionais se manifestem, para que esses profissionais venham em uma live para a gente debater esse assunto. Você falar para mim e me mostrar aonde, me mostre um indivíduo que tenha se desenvolvido em todas as áreas de sua vida fumando crack. Um indivíduo que tenha se desenvolvido em todas as áreas da sua vida cheirando cocaína. Se você pegar esses caras aí, o Rafael Ilha, o ator da Globo, lá, o comentarista, o Casagrande, esses caras pararam de usar. O que funciona é parar de usar drogas. Você tem que parar de usar drogas para que outras etapas da recuperação se tornem possíveis. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum enquanto você mantiver o uso de drogas ativo. Você não vai conseguir trabalhar a autoestima. Porque uma das coisas que o dependente químico mais faz é se refugiar dos seus sentimentos através do uso de droga. Como que esse indivíduo vai crescer como pessoa, sendo que ele continua usando droga? E ele tem uma característica ainda que é a compulsão e a obsessão. Então não existe uma maneira desse indivíduo fazer o uso. Sem contar que é mais irresponsável ainda, porque esses indivíduos muitas vezes são só conselheiros de independência química, estudaram FEBRAC do Padre Haroldo, não estudaram mais nada, não sabem absolutamente nada de psicopatologia. Um indivíduo desse que fala uma coisa dessa para um indivíduo de 18, 20 anos, que ele pode ir devagar, o cara já está com uma quase esquizofrenia acionada, ou tem uma predisposição, você fala que ele pode fumar maconha, esse indivíduo aciona uma predisposição genética, porque a esquizofrenia é uma doença de base genética. E o cara fica esquizofrênico. E aí? Cadê a competência desses profissionais? Não existe competência nessas pessoas que se dizem profissionais.
Não existe responsabilidade nessas pessoas que se dizem profissionais. E existe uma hipocrisia profunda, porque é um profissional, são profissionais que orientam você a usar drogas de pouquinho em pouquinho, mas são pessoas que na sua vida fazem a parada total, estão limpos há 10, 15 anos. Porque sabem que esse ensinamento que eles estão dando não funciona. Porque se funcionasse, eles que ensinam isso estariam fumando crack. Se fosse possível cheirar cocaína controladamente, eles estariam cheirando cocaína controladamente. Se fosse possível beber pinga controladamente, eles estariam bebendo pinga controladamente. Então é uma heresia da recuperação, é uma bestialidade esses indivíduos falarem esse tipo de coisa nas redes sociais. Mas a rede social é algo livre, nós temos liberdade de expressão, as pessoas têm a liberdade de falar o que elas quiserem, eu tenho a liberdade de falar. Todas as vezes que eu ver profissionais falando, eu irei rebater tranquilamente. E eu deixo muito claro, os indivíduos que usam cocaína, eles não têm um outro caminho que não seja parada total com a droga. Tem que parar totalmente. Você, em um episódio de uso, você pode ter um infarto. Você pode ter um AVC. Quando é sugerido que você, olha, você vai modificando alguns padrões da sua vida, vai buscando autoestima, vai buscando amor próprio. A doença é progressiva, a dependência química é uma doença que progride. Essa falácia desses indivíduos, ela pode servir sim para indivíduos que não são dependentes químicos. Agora, quando nós falamos de dependentes químicos, nós necessariamente estamos falando de uma doença compulsiva e obsessiva. Logo, qualquer comportamento compulsivo e obsessivo vai ser utilizado de modo doentio. Então, o que funciona é a abstenção total, é a parada total, inclusive comportamentos. É a mesma coisa você pegar um indivíduo compulsivo por pornografia e fala que ele pode assistir um vídeo por dia. Ele não vai assistir, porque ele está acionando dopamina, ele está acionando diversos neurotransmissores que geram prazer nele e ele vai continuar se destruindo com isso. Consequentemente, ele vai passar por um déficit de dopamina no cérebro e ele vai cair em crises amotivacionais, ele vai ter crises depressivas, inclusive, ou anedonia, melancolia, porque muitas vezes já se masturbam pela manhã e perdem o ânimo do resto do dia, a energia para o resto do dia. Então é necessário modificar todos os comportamentos, não adianta querer... Eu entendo alguns profissionais, eles sabem que vão fracassar, porque existem algumas estatísticas que falam de 20% a 30% de recuperação nesses indivíduos. Só que, veja bem, eu não vou me adequar a um sistema para que eu tenha muito cliente. Se adequar, usa droga controlada que dá. Tá? Vai diminuindo aos pouquinhos, por final você para de usar. Não existe isso. Essa equação está errada. Infelizmente, isso não é real. Qualquer profissional, e quem me segue esses profissionais, vão saber de quem eu estou me referindo, né? Lembrando que tudo que eu falo aqui de outros profissionais não é ataque pessoal, oposição de ideias e oposição de opinião não nos torna inimigos. Eu não sou inimigo desses profissionais, eu não desejo mal para esses profissionais, mas eu também não vou aceitar ouvir isso calado enquanto profissional de mais de 20 anos nessa área, que não estudei em escolinha de padre, estudei em universidades federais de São Paulo, de Minas. Então é outra coisa, é outro nível. Eu não vou aceitar que pessoas venham e falem heresias bestiais acerca do processo de recuperação e ficar calado. Agora, se você perguntar para mim, tá, mas e aí, eu não quero parar de usar. Ok, você não quer parar de usar? Eu te entendo. Eu não vou deixar de te atender, ou eu não vou deixar de realizar uma abordagem com você, porque o seu foco nesse momento não é parar de usar. Só que você não vai melhorar. Se eu falar que você vai fazer terapia comigo, eu vou te atender.
e você usando cocaína, crack ou álcool, maconha, o que for, você vai melhorar? Não vai. Você vai pagar terapia à toa, você vai gastar dinheiro à toa, você não vai evoluir, você não vai melhorar suas relações, você vai continuar sendo excluído da sociedade. Sociedade não aceita drogado. Não adianta barganhar e negociar em relação a isso. Sociedade não aceita drogado. Isso é realidade. Você não vai se enquadrar na sociedade usando droga. Você não vai manter suas responsabilidades usando drogas. Você não vai crescer como pessoa usando drogas. Você não vai desenvolver espiritualidade usando drogas. Você não vai ser um bom pai usando drogas. Imagina que coisa linda você cheirando cocaína e os seus filhos vendo. Você chegando em casa bêbado. Imagina, olha que coisa linda, que influência maravilhosa. Teus filhos lá com 7, 9, 10 anos vendo você beber álcool. Olha que influência bonita que você está sendo para os teus filhos. O papai pode, isso a terapia cognitiva chama de comportamento aprendido. Olha que referência maravilhosa que você vai ser para o seu filho, para sua filha, para os seus sobrinhos. Então, isso é uma falácia. Isso é um papo furado. Não existe apoio na realidade em relação a essa abordagem. Pessoas fazem essa abordagem para conseguirem clientes, porque muitos, infelizmente a maioria, não quer realmente parar de usar droga. E de alguma forma a gente tem que oferecer tratamento para essas pessoas também. Só que não existe tratamento eficaz sem tirar as drogas, não existe. Não existe. Eu desafio qualquer profissional de todas as minhas redes sociais a me mostrarem um tratamento eficaz que o indivíduo esteja há anos em sobriedade e esteja se desenvolvendo em todos os aspectos da sua vida. Não estou falando de uso ritualístico, não estou falando de uso esporádico, uso ocasional, nem uso problemático. Estou falando de dependência química, critérios diagnósticos atendidos segundo o DSM-5. Não existe recuperação para essas pessoas enquanto não tirar a droga. E eu de novo falo, eu fico à disposição para qualquer profissional me chamar, a gente agenda uma live, o que for, e a gente vai conversar sobre isso. Eu quero que me mostre, olha, tem aqui um registro, eu quero conversar com a pessoa, com a família da pessoa, eu quero ver. Porque faz 21 anos que eu trato dependência química e eu nunca vi. E eu tô no meio há 21 anos, não foi negocinho de influenciazinha, de coisinha, daquilo, de padrezinho, não é isso. Tô falando de estudar mesmo, com neurocientista, com PhD em psiquiatria. Eu tô falando de estudar com PhD, tô falando de estudar com pós-doutorado. Eu nunca vi. Mostra, eu preciso que porque falado é papagaio fala. Ah, é mais difícil Sim, a minha recuperação, a recuperação que eu ofereço para os meus pacientes, ela é mais difícil sim, do que esses indivíduos oferecem. Ó, que legal, você é um dependente químico, você tem alguns poucos, graças a Deus, poucos profissionais oferecendo para você um processo de recuperação que você vai poder usar droga. Dane-se a sua família. Esses profissionais não estão preocupados com você. Esses profissionais não estão preocupados com o seu desenvolvimento pessoal. Esses profissionais não estão preocupados se você vai fumar e ter um infarto. Esses profissionais não sabem qual é a sua condição física para falar que você pode cheirar cocaína. E se você já teve um infarto uma vez, o cara nem sabe, então fazendo uma orientação dessa. Quando você usa a droga ela causa desajustes sistêmicos. Você é uma pessoa que sofre de hipertensão. Como que você vai poder cheirar cocaína? Como que você vai poder beber pinga? Você tem um problema hepático, você tem um problema renal? Ou o uso em você é algo que torna você agressivo toda vez que você usa? Como que você vai manter o uso? Então não existe apoio na realidade. Eu entendo que quando os indivíduos falam essas coisas, eles estão tentando atingir públicos, né? Então tá com a agenda vazia, vamos falar coisas bonitas para encher a agenda. Então a gente enche a agenda aqui
Essa semana tem 30 pacientes, 27 pacientes para atender, a R$ 200 a sessão. Pô, legal, essa semana tá bonito. Pá, por causa de um vídeo desse, numa postagem dessa, falando que dá para parar devagar, você não precisa se preocupar agora. A abstinência total é um alvo possível. Puta falácia, puta idiotice. Como assim? A abstinência total é possível. A própria pessoa que ensina isso, ela tá em abstinência total. Por que ela não ensina isso pros outros? Por quê? É assim, é a falta de percepção do que as drogas estão fazendo na vida da juventude. Agora a gente tem uma droga chamada K2. Com certeza esses indivíduos que ensinam isso não estudam, porque não devem nem saber ler em inglês, né? Mas esses indivíduos não sabem o que é uma droga K2. Eu já tratei dezenas de pacientes dependentes de K2. O que essa droga faz com o jovem não está escrito em nenhum livro. Em nenhum livro, nenhum médico, ninguém nunca viu coisa parecida com essas drogas. Dimetoximetilanfetamina, desomorfina, que é a crocodil, sais de banho, metileno dioxipirovalerona, drogas perigosíssimas, substâncias extremamente nocivas em todos os aspectos, afetam todos os órgãos do corpo. Como que você fala que uma pessoa pode... O álcool, que é a droga que mais mata no mundo. Como que você fala para um dependente químico, para um alcoólatra, que ele pode começar a se tratar mantendo o uso de álcool? Esse cara convulsiona toda vez que ele bebe, bicho. Como que você passa uma orientação dessa? É fácil você falar um monte de baboseira desse para leigos. Por que não me chama numa live e fala pra mim isso? Me chama numa live e fala pra mim. Mas não tem culhão de me chamar pra um debate. Vamos debater, vamos lá, vamos debater. Qual que é? Então me explica aí, eu sou respeitoso. Claro que eu sou. O fato de eu falar que você não tem culhão não me torna desrespeitoso. Mas pra mim não tem culhão esses profissionais. Não tem culhão de vir aqui e falar. Porque eu sou especialista. Eu não sou de Febract. Eu não sou de Febract. Eu não fiz cursinho de 60 horas. Eu sou profissional. Eu falei, eu sou profissional. Eu não sou conselheirinho de NA. Eu sou profissional. Agora, falar para leigo, falar o que o dependente químico quer ouvir, isso é técnica de PNL, cara. PNL é a forma... Eu sou master em PNL, mas eu nem uso essa merda. Porque isso é utilizado geralmente por vendedores e pessoas manipuladoras. O que o cara faz? Fala o que você quer ouvir para te conquistar, para te ganhar. Aí geralmente o que acontece principalmente com o dependente? Esse é o cara. Por quê? Porque o cara não vai mexer no que o dependente mais ama, que é a droga. Aí quem eu quero? Eu quero aquele terapeuta ali. Aquele cara não precisa tirar a droga. Ele deixa eu usar, meu terapeuta deixa eu usar. Esse é o terapeuta brabo. Ah, não, aquele terapeuta Sérgio não. Aquele é parada total, é abstinência, é abandono de comportamentos negativos. Eu tenho que mudar tudo. Não posso me drogar. Recaída não faz parte do processo de recuperação. Quem fala isso é idiota. Quem fala uma besteira dessa. É uma idiotice falar uma coisa dessa. Tá? É uma idiotice, é uma lesão cerebral. Quem fala um negócio desse tem lesão cerebral. Lesão cerebral. Infelizmente. Agora, quer se recuperar? Beleza, vamos recuperar. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas dá pra viver? Dá. Por que você precisa de droga? Por que você ensina um paciente seu que ele precisa de droga? Pra que o paciente precisa de droga? Você quer manter um hábito destrutivo nesse paciente por qual motivo? Qual a finalidade de manter um paciente no uso de drogas? Quando a gente entende o critério de sobriedade é a ausência de pensamentos, sentimentos e comportamentos danosos à minha qualidade de vida. A partir do momento que eu entendo que a droga é um comportamento danoso para minha qualidade de vida,
que me leva a sentimentos e pensamentos danosos para minha qualidade de vida, eu entendo que parar de usar drogas é o começo de um processo. Logo, você não tem como começar um processo de recuperação sem parar com as drogas. Você consegue encher linguiça. Qualquer tratamento que for ofertado para você, que permita que você continue, grava, guarda, salva esse vídeo. Qualquer profissional que oferecer tratamento para você, dizendo que você pode continuar a usar drogas, saiba que você vai gastar dinheiro em vão. Dinheiro em vão. E aí esse colega, ele fala assim, se o paciente conseguisse ficar sem usar droga, ele não precisaria se internar. Ok, só que vamos entender uma coisa, e a manutenção? E manutenção? Manutenção da mudança. Não tem manutenção de mudança? E são pessoas que conhecem a entrevista motivacional do Miller. Por que não fazem a manutenção? A manutenção é um processo de recuperação. Você vai fazer manutenção em que se você está usando droga? O nome já fala manutenção de mudança. Só que se eu não parar com as drogas, eu não consigo fazer as outras mudanças que são necessárias para a minha maneira de viver. Então o processo de manutenção é violado aí. Então o seu tratamento comigo após uma internação é um tratamento de manutenção, de cuidado e zelo por uma mudança que você já passou dentro da clínica. E você volta para a sociedade, você é reinserido na sociedade e segue com apoio na manutenção da mudança. Só que alguns indivíduos não querem aceitar isso e não conseguem provar. Eu provo o que eu falo, porque eu sou profissional, como eu falei aqui. Eu provo, eu tenho referência bibliográfica. Agora, existem pessoas, a gente sabe, eu sei, na Universidade Federal de São Paulo tem o Dartil Xavier, que é um psiquiatra fenomenal, bom pra caramba, que ele aborda através da medicina psicodélica. Ou seja, o uso de ayahuasca, uso de cetamina, uso de algumas outras substâncias, substâncias dos cogumelos alucinógenos, que me foge o nome agora. Ok, é uma abordagem que ele usa. Só que ali, realmente, é uma abordagem médica. É uma abordagem médica, é medicina, um médico está fazendo a abordagem. Mas mesmo assim, não quer dizer, não tem relato de sucesso. Não tem robustez em pesquisa. Não tem, se você pegar uma literatura, robustez da abordagem da cetamina para o transtorno de personalidade borderline. Não tem. São possibilidades que utilizam. Ayahuasca, muito menos. O N,N-dimetiltriptamina é a substância mais psicotizante que tem. Se você administrar dimetiltriptamina, permitir que um indivíduo com esquizofrenia ou com uma predisposição a isso, tome dimetiltriptamina, esse indivíduo ele pode entrar numa brisa que ele nunca mais vai voltar. São mudanças no sistema nervoso que são mudanças definitivas. São declínios cognitivos importantes, grandes demais. Esse indivíduo ele não retorna mais. Nós estamos falando de alto risco de dano cognitivo. Só que parece que estão preocupados somente com a droga. Enquanto em um episódio de uso de substância, imagina que você tem um botãozinho aqui, que é o botãozinho da esquizofrenia. Você tem o gene inativo, tá inativo. Quando você toma dimetiltriptamina no chá da ayahuasca, ou você fuma THC através da maconha, você aperta esse botãozinho e liga lá esse gene que está inativo. E você tem o primeiro surto psicótico. E essas pessoas que defendem o uso de substâncias, eu sempre falo, você já tratou um esquizofrênico? Bravo mesmo? Bravo. Não, eu já.
eu vivo, eu sempre trato. Eu tenho pacientes, infelizmente, hoje, com quadros de esquizofrenia absolutamente complexos de lidar. Absolutamente complexos. Agora, quer tentar coisas novas? Vamos no ECT. Vai lá, vamos passar com o médico. Eletroconvulsoterapia. Isso aí tem estudo robusto que funciona. O uso do canabidiol, legal, também. Mais de 300 doenças são tratadas com canabidiol. O THC, substância isolada, tratamento do HIV. O canabidiol, o tratamento de diversos outros problemas. Esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, convulsões, epilepsia, para quem teve AVC. Ok, vamos fazer. Já existe estudo robusto, já está autorizado. A comunidade científica já existe consenso de que é bom, de que é eficiente. Agora, você falar que o indivíduo ele pode fazer tratamento fumando crack, você falar que o indivíduo ele consegue mudar comportamentos mantendo o pior de todos eles, você fazer um vídeo, por exemplo, e falando assim, que nem antigamente no programa do Ratinho tinha uma propaganda de um negócio de tabaco, pare de fumar fumando. Como assim pare de usar droga usando? Isso é ridículo, cara. Isso daí é uma forma de subestimar o conhecimento de outras pessoas. Ou chamar você, dependente, que sofre e que quer parar e que sabe que a única saída que você tem é parar, é te chamar de burro. É olhar pra tua cara e te chamar de burro. Então, eu deixo bem claro aqui para todos vocês, me convida, me chama, vem aqui no meu canal, eu vou no seu, chama quantas pessoas você quiser, que sejam pró, porque esses profissionais são pró-uso. São pessoas de esquerda, no mínimo, que são a favor da liberação, do uso de drogas, não estão preocupados com a família, não estão preocupados se esse indivíduo tem uma psicopatologia, não sabem nem o que é não sabem nem o que é uma farmacogenética, para você saber o que aquela substância vai fazer naquele organismo se for utilizada. Não sabe o que é uma farmacodinâmica. Não sabe, porque nunca estudou. Fez cursinho de Padre Haroldo, estudou 12 passos e fica assistindo vídeo no YouTube e lendo notinha de Google. E mais nada. Então, aí as pessoas falam assim, mas você, Sérgio, você tem muito conhecimento, mas você chega a ser arrogante. Não sou arrogante. Eu simplesmente não tolero pessoas que subestimam dessa forma a vida de pessoas. Nós estamos falando de vidas de pessoas. Pessoas que vão perder a vida por causa de orientações como essa. Porque pessoas vão dar ouvidos para esses indivíduos que compram seguidores, inclusive, para suas redes sociais. E aí as pessoas veem, a pessoa tem 200, 300 mil seguidores e é tudo comprado, tudo robozinho. E aí? Faz o quê? As pessoas estão ali ensinando coisa errada. Então tem pessoas na internet que eu sigo e eu falo, essa pessoa assim é legal. Você pega as pessoas que sofrem, Fábio Assunção, o Rafael William, o Casagrande, a Ruiva Braba, que ela é uma mina muito legal, que está na internet, fazendo vários vídeos bons sobre recuperação. Pergunta se o que essas pessoas falam sobre usar controladamente não existe. Pro drogativo, pro dependente químico, não existe isso. Isso pode existir para um indivíduo que não é dependente. Mas pro dependente químico, não existe isso. Pro dependente químico, a única coisa que existe é a parada total. Que Deus te abençoe. Até a próxima.